Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de circuitos lineares de corrente contínua. Vamos ter a nossa aula 2. Atenção, esse assunto de circuitos lineares de corrente contínua iniciamos na aula anterior. Lá resolvemos um exercício e explicamos, não é, o passo a passo para você ficar realmente craque aí. Nesta aula vamos resolver assim, mais um exercício para nós também aí aperfeiçoarmos mais nesse assunto aqui, tá? Eu sou Júlio Momad, não é? Inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Também veja este capítulo por completo na nossa plataforma juliomato.com. Não só esse capítulo também, lá você encontra as aulas de corrente alternada, corrente então contínua, que é esta, aula então de processos transitórios, não, que são fenômenos transitórios. Temos também as aulas de quadripolo. Mas tudo isso você encontra apenas na plataforma juliomomad.com. E vamos entrar a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, temos sim a pergunta ao lado. Veja só aqui. Disse calcular, não é, a corrente que passa pela fonte no circuito dado, né? Nós queremos a corrente que passa, não é, nessa fonte, nesse circuito dado, e depois verificar o equilíbrio de potência. Atenção! Agora, a fonte, não é, que passa neste ponto aqui, na verdade, será igual, não é? Será igual, nesse caso, à tensão total. Vou explicar isso passo a passo. Veja só aqui então. Primeiro que nós podemos aqui então notar é o seguinte. Nós queremos as correntes no circuito e, por sua vez, queremos verificar o equilíbrio das potências. Eu expliquei na aula anterior, mas vamos recapitular. Para você encontrar o equilíbrio das potências, bastará apenas calcular, não é, a potência fornecida, igualar ou deve ser igual à potência, nesse caso, então, consumida. O que nós vimos na aula anterior é de que a potência fornecida é uma potência verificada ou dada pelas fontes, não é? Fonte de tensão como fonte de corrente no circuito. Então, nesse circuito, como nós temos essa fonte de tensão, que é esta aqui, essa fonte de tensão, ele aqui, não é, fornece uma certa potência. Essa potência é chamada aqui de potência fornecida. Depois de nós fornecermos a esse nosso circuito elétrico, não é, essa potência ela que é gasta e consumida nessas resistências, não é? Logo, o somatório das potências consumidas nessa resistência deve ser igual à potência, nesse caso, a potência então fornecida. Simplesmente isso aí. Agora, como é que você calcula a potência fornecida? A potência fornecida basta usar a corrente que passa neste ponto, em que nós iremos chamar aqui então de corrente total, não é? E multiplicar pela essa tensão. Simplesmente assim, né? Que potência, nesse caso aqui está fornecida, será igual à tensão neste ponto vezes então, a intensidade que passa naquele ponto aqui. Geralmente, então, é intensidade total, não é? Olhando nesse circuito. E por sua vez, nós temos, não é? Nós temos aqui, então, o quê? As potências consumidas, que será o somatório entre este e este, né? Todas essas, o somatório das potências verificadas nessa resistência. Geralmente a fórmula mais usada aí, né, é esta aqui. Potência então consumida será igual, ali usamos resistência, multiplicamos pela intensidade ao quadrado. Essa resistência aqui então pode ser N, resistência 1, 2, por aí vai. Vamos chamar aqui então de N, aqui N simplesmente. Por quê? Pode ser resistência 1, 2, 3, 4, por aí vai. Onde o M e N parte aqui, não é, de 1 até aqui, até 6, né? Até ali o M e N sendo ali, então, 6. O somatório seria aqui, né? Agora, seria aqui, então, 6. Percebeu aqui? Né? Percebeu aqui? Ou pode ser, então, 6. Então, mais ou menos assim, tá? Agora, para nós verificarmos o equilíbrio das potências, na verdade, nós precisamos encontrar as potências. Ou seja, nós precisamos encontrar, nesse caso, as correntes que passam nesse circuito. Para tal, vamos ter que analisar esse circuito aqui passo a passo. Veja só aqui, então. Meu amigo, este ponto aqui, não é? Este ponto e este ponto é o mesmo ponto. Por exemplo, se eu ligar este ramo aqui, é a mesma coisa ligar aqui. Logo, aqui apenas foi uma questão de estética ou apenas para te atrapalhar, nós podemos dizer que este ponto aqui é o único ponto. É chamado aqui então de único nó, tá?
Da mesma coisa que acontece aqui. Se eu ligar este ponto aqui, é o mesmo aqui. Ou seja, aqui não tem nada, é o mesmo fio aqui, tá? Logo aqui também é o único nó. O que quer dizer que esta resistência 1 está em paralelo, não é? A tensão E, certo? Certo. Automaticamente eu posso encontrar o I1 de forma fácil. Como assim, Julinho? Você encontra da seguinte forma. Veja só. Vamos ter que apagar aqui, não é? Você encontra da seguinte forma. Veja só. Então, o I1, não é? Vamos colocar aqui. Aqui tá bom. Temos o seguinte. O I1 será igual a quem? A E. Vamos colocar, nesse caso, E, que divide ainda pela resistência 1. Neste momento, nós podemos colocar aqui o nosso E igual a 10 sobre R1, que é 5, não é? Que me dá, então, 2 amperes. Já temos ali, então, o nosso E1. Agora, veja só aqui. Veja, por exemplo, veja só, esta parte e esta parte estão de forma paralela, como nós vimos na questão anterior. Logo, dá para simplificar esta parte e esta parte. Vamos ao seguinte, veja só aqui. Vamos colocar, por exemplo, então, R2, 3, será igual a R2 vezes R3 sobre, não é? R2 mais R3, que me dá o que aí? Vamos substituir os valores no lugar, né? Temos R2, 5 e R3 igual a 10. Teremos 5 vezes 10, que divide com 5 mais 10. Dá quanto isso aqui? Faça na calculadora aí, não precisa inventar. 5 vezes 10, que é 50, não é? 5 vezes 10, 50, que divide nesse cálculo por 15, né? Me dá 3,33. Temos então 3,33 Ohm. Agora, vamos também agrupar este ponto aqui. Teremos ali então o R4, 5, não é? Será igual a R4 vezes R5, que divide por R4 mais o R5, que me dá o que aqui? Temos o seguinte. Então, o R4 é igual, não é, a 10. Vamos colocar então 10 vezes o R5 é igual a 10, não é? Que divide nesse cá por 10 mais aí então 10, que será igual. Veja só. Neste momento temos então o 100, não é? Porque 10 vezes 10 é igual a 100, que divide nesse cá por 20, não é? Que me dá 5. Temos então o 5, nesse caso, Ohm. Agora, vamos redesenhar esse circuito aqui ao lado, só para vocês poderem entender o que nós ficamos aqui. Então. Nós ficamos com algo assim. Temos assim, não é? E depois, esta parte aqui está associada, olha só, esta parte, nós temos aqui então que está associado em paralelo, assim, com R1, e por sua vez, nós simplificamos, encontramos alguma resistência, e depois teremos aqui então outra, e teremos aqui então outra. Então, essa resistência aqui resulta do agrupamento entre essas duas resistências, não é? Que é R2 e R3, aqui. Enquanto aqui também temos o R5 e o R4, não é? R4, aí então 5. Prontos. Esta aqui será igual a R6. Quando que esta aqui ficamos com R1 ali, certo? Agora, neste momento, nós podemos, não é, calcular este, visto que essa ligação é aquela que é série, não é? Vamos chamar aqui então de R equivalente 1, não tem problema aí. O R equivalente, não é 1, colocamos então o R, é equivalente 1 será igual, não é? Será igual o quê? Será igual a R2, 3 mais R6 mais o R4, 5. Visto que o R equivalente 1 resultará da soma entre este. Este R equivalente 1 não será resistência equivalente ou resistência total do circuito. Atenção, só será apenas equivalente entre essa parte, esta parte e esta parte. Em outras palavras, aquele R equivalente 1 é apenas a resistência equivalente neste lado aqui. Toda essa parte daqui, esta parte aqui. Certo? Certo. Agora, veja só aqui então. Vamos somar. Teremos o quê? Ficamos com
com 3,33 mais 5 e mais então o 6. R6 é igual a 10. Vamos colocar então 10. Podemos colocar então aí 10. Que me dá quanto esse aqui? O R equivalente 1 será igual, veja só aqui então. O 3,33 mais 5 mais 10, não é? Me dá 18, né? 18,3. Temos aqui então 18,3. Aí então, home. Agora, neste momento, só para facilitar as coisas, eu posso encontrar o R equivalente, ou seja, o R total. Porque o circuito que ficou, depois da simplificação, nós ficamos com algo assim. Veja só aqui então. Ficamos com aqui a fonte de tensão. E por sua vez, essa fonte de tensão, não é? Está ligada, não é? A R1, que é esta aqui. E no fim, temos o R equivalente 1 aqui. Assim. Ou seja, aqui temos R1, aqui está R equivalente a então 1. Então, o R resistência total, vamos colocar aqui então, resistência total será igual, não é? A R, porque essa associação que nós temos aqui é uma associação paralelo, logo, podemos aplicar a fórmula de resistências em paralelas, né? Temos aqui então R1, resistência paralelo, vezes R1, resistência equivalente 1 vezes R1, que divide, não é? Por resistência equivalente 1 mais resistência 1. Veja só aqui, a resistência total será igual o quê? A R equivalente 1, R equivalente 1, vimos que é igual a 18,33 vezes o R1 é igual a 5, né? Vimos ali que é igual a 5. Veja, é só conferir aqui. Dá 5 aqui. O R equivale, o R1 é igual a então a 5, certo? Agora aqui embaixo, basta colocar o 18,33 somado com 5. Resistência, não é? Total será igual. Faça então as operações. Ficamos com 18,3 vezes 5, que divide por 18,33 mais 5, né? Que me dá 3,93. Ficamos com 3,93. Home. Esta aqui é a nossa resistência total daquele circuito. Então, naquele circuito apenas ficamos com algo assim, né? Aqui ficamos com R total. Não é? R então total. Aqui. E aqui temos aquela fonte. Essa fonte aí também é uma fonte total. Para tal, nós podemos encontrar a resistência, ou a corrente que passa neste ponto. Para a corrente que passa neste ponto, é a mesma corrente que passa também neste ponto aqui, né? Veja só aqui. Ficamos I total será igual. Para a corrente que passa neste ponto é chamado de I total. É igual, não é? A tensão total sobre, então, a resistência total, né? Total. Que será igual. A tensão aqui é igual a 10, não é? Que é a nossa força eletromotriz, que divide por 3,93, que é a nossa resistência total. Então, o 10, que divide por 3,93, me dá 2,54. Ficamos com 2,54, né? Ampere. Agora, esta aqui será a resistência que passa na tensão 1. Temos aqui que passa naquela fonte. Respondemos a primeira pergunta. Agora, vamos encontrar todas as correntes para poder verificar então o balanço das potências. Agora, vamos começar a voltar de baixo para cima, como nós aprendemos na aula anterior. Porque a ideia mesmo, depois de chegar aqui, é voltar de baixo para cima, certo? Agora, voltando aqui para aqui, nós vimos que este aqui é igual a R equivalente, não é? Este R equivalente, não é? Automaticamente, nós podemos entender, não, este aqui é R total, né? Isso já não é mais outro problema aí. Então, nós podemos encontrar, não é? A resistência que chega, não é? Que chega neste ponto aqui. Para tal, basta usar esta resistência equivalente. Ou também poderia usar a segunda lei de, ou seja, a primeira lei de Kirchhoff, não é? Em que resultaria apenas subtrair o quê? Subtrair a corrente que passa neste ponto com a corrente total, né? Você encontraria esta corrente.
Mas poderíamos usar esse método sim, visto que veio o circuito original. Nesse circuito original, nós temos uma corrente que entra neste ponto, não é? Outra corrente que se distribui para aqui e temos outra corrente para lá. O que quer dizer que o I deste ponto, não é? Porque o I que entra nesses pontos aqui, não é? Porque aqui, este é o único nó. Atenção aí. O I que entra neste nó aqui, ele aqui é igual, vamos calcular ali então. Vamos chamar de I2, 3. Como temos aqui entrando, né? Será igual à corrente, ou soma, né, de todas as correntes que entram neste ponto, em que essa corrente que entra neste ponto é I total, que é este aqui, não é? O I total menos o I1, porque o I1 aqui está a sair neste nó. Aí então o I1, simplesmente o I2, 3, será igual àquela soma, né? Nós podemos somar ali. Teríamos 2, né? O 2 menos o I1. O 2,54, não é? Menos 2, que me dá 0,54. 0,54, que será a mesma coisa dividir, não é? Dividir a tensão, porque tensão que nós podemos verificar neste ponto aqui, toda essa parte aqui, não é? É a mesma tensão que nós temos aqui, certo? Sabendo que toda essa parte aqui, a tensão, ou seja, toda essa parte aqui, a resistência equivalente, eu chamei de R equivalente 1, não é? Que esta aqui, eu agrupei ali. Logo, eu posso dizer o seguinte, o I1 equivalente é a mesma coisa, não é? Eu dizer o que é aqui? É a tensão total, que é 10, que divide por R equivalente 1, certo? Então, R equivalente 1 é igual nesse caso a 18,3, que é este aqui. Temos aqui então 18,3. Veja só. Ficamos com 10, que divide por 18,3, que me dá 0,55, né? Foi aqui 0,55 aqui. Este aqui é igual a 0,55. Uau! Aqui foi 54, mas quase a mesma coisa, né? Acho que houve diferente de alguma coisinha aí, tá? Então, por causa desses arredondamentos, por aí vai. Mas nós podemos usar esta aqui, é mais eficaz, né? Vamos eliminar isso. O que é que acontece? Por que que aqui os valores foram iguais? Vamos dizer que aqui esses valores são iguais. Por quê? Porque a corrente que passa neste agrupamento aqui é a mesma corrente que passa neste ponto, é a mesma corrente que passa neste ponto, visto que essa ligação aqui, então, ela aqui é série. Porque, veja só aqui, então, temos este ponto e este ponto, né? Passa a mesma corrente. Essa corrente equivale a 0,55, certo? Neste momento, nós podemos sim afirmar, sem duvidar, que o nosso I6 é igual a 0,55 ampere. Consegue entender? A mesma coisa também ao mesmo tempo. Posso dizer, não é? O I, não é? 4,5 equivale ao mesmo valor, que é 0,55. Também o I2, 3, que este aqui, equivale também a 0,55, né? Calculamos aí, que é igual a este aqui. Consegue entender? Espero que você entenda aqui. Agora, já temos aqui sim, um grande avanço mesmo, um grande avanço. Veja só aqui. Então, depois de encontrar esta parte, nós podemos avançar para a parte final, né? Porque nós saímos, veja só aqui desse progresso. Nós saímos deste ponto, não é? Encontramos esta parte. Depois daqui, já encontramos, estamos a voltar sempre para lá. Já encontramos esta parte, essas partes aqui, não é? Essas partes. E depois disso, basta encontrar o quê? Essas partes, esta aqui. Por quê? A corrente verificada neste ponto já temos. Este ponto também já temos. Então, para encontrar uma das correntes, por exemplo, esta ou esta aqui, vamos aplicar divisor de corrente. Para tal, eu vou ter que eliminar aqui. Temos que eliminar aqui, só para termos aí então um espaço, né? Vamos eliminar aqui. Certo? Certo. Então, veja só. Por exemplo, se eu quero encontrar o I2 aqui, basta dizer assim, o nosso I2 será igual a E equivalente nesta parte daqui, esta parte, não é? Vamos retirar isso aqui. Nesta parte daqui, em que nesta parte daqui o equivalente já temos.
Vamos colocar então o I2, 3, vezes a resistência oposta do que nós queremos encontrar, que seria esta aqui, R2, sobre a divisão daquelas resistências, não é? Que é E2, mais, nesse caso, então, R3. Veja só, aqui ficamos com o quê? Com 0,55 multiplicado por R2. O R2 me dá 5. É só. Ficamos assim, né? Com 0,55 vezes o 5, que divide por quê? Por 5 mais o 10. Não é? Que me dá o quê? Veja só. Veja só aqui, tá? 0,55 vezes 5, que divide por 15, né? Dividido aqui, tá, por 15, me dá 0,18. Ficamos com 0,18. 18. Agora, neste momento, se nós temos, veja só aqui, se nós temos, não é? Analisa aqui. Se nós temos uma corrente, que é esta aqui, entrando neste ponto aqui, e depois outra corrente entrando aqui, e também temos outra corrente que entra neste, porque aqui temos esta parte aqui. Esta parte aqui também entra aqui uma certa corrente ali, não é? Entra ali uma corrente. Agora, o que você deve entender aqui é o seguinte, entenda aqui. Nós podemos usar este nó aqui, né, para encontrar a corrente daqui. Consegue entender? Ou poderia usar também divisor de corrente, não tem problema. Ou também posso usar a primeira lei de Newton, a primeira lei de Kirchhoff. Por quê? Por seguinte motivo, veja só. As correntes que entram no nó devem ser igual às correntes que saem. O somatório das correntes que entram no nó deve ser igual às correntes que saem. Então, se neste nó aqui temos 3 correntes entrando ou saindo, veja só. O I3 está a entrar. Vamos colocar aqui, então, I3 está a entrar, mas o I2 está a entrar, deve ser igual a correntes que saem, né? Que será nesse caso, então, o R3. Temos aqui um D3 entrando, logo, na I6. Logo, o I3 será igual a I6 menos o I3, não, o I2, porque nós queremos aqui, então, nosso I3. Logo, ficamos aqui, então, o I6 é igual a 0,55 menos 0,18. Logo, o I3, ficamos neste momento com o quê? Ficamos com 0,37. 0,37 ampere. Agora, da mesma forma, vamos aplicar aqui também o divisor de corrente ali. Veja só. Ficamos com I4 será igual a I4, 5 vezes o R, por exemplo, 5, sobre, não é? Sobre R4 mais o R5. Veja só aqui. I4, 5 é igual a 0,55 vezes o R5, ficamos com 5. O R5 é igual a 5, é isso? O R5 é igual a 10, que divide, não é? Por R4, que é 10, e o R5 é também 10. Colocamos 10, mais, aí então, 10, que será igual a... Veja só, teremos nesse momento 0,55 vezes 10, que divide por 20, que será igual a 0,28. Teremos então 0,28 ampere. Agora, usando também a segunda lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff, analisando neste nó, nós podemos encontrar esta corrente aqui, então, que é chamada aqui de, essa corrente que é, nesse caso, o I5. O I5 será igual, se essa corrente está a entrar, não é? Todas as correntes que entram neste nó será positivo, as correntes que saem ficam negativo. Ficamos com a corrente que entra ali, então fica I6 positivo, menos essa corrente aqui, então, que sai é I4, I4 negativo. Ficamos com 0,55 menos o 0,28, que me dá o que aí? Ficamos com 0,55 menos 0,28. Isto aqui está a me dar aqui 0,27 também. 0,27. Não sei porquê. É 0,27. Ou poderia ser também 28, né? Visto que a resistência em 4 e em 5 é a mesma coisa. Por isso há uma diferença aqui, então, de algumas coisinhas só, mas o mesmo valor.
poderias considerar como sendo o 0,28. Até vamos colocar 0,528, não tem problema. Ampere. Certo? Certo. Agora, neste momento, já temos, né, praticamente todas as correntes. Vamos eliminar esta parte aqui para colocar aqui as nossas correntes aqui. Vamos eliminar com cuidado. Vamos colocar aqui. Vamos organizar aqui passo a passo. Temos assim. A corrente, nesse caso, I1 é igual a 2 ampere. O I2 é igual a quem? Este aqui. O I2, vimos está onde? Está aqui. 0,18. 0,18 ampere. Temos aqui então o I3 é igual. O I3 é este aqui. 0,37 ampere. O I4 não é? Será igual. O I4 é este aqui. 0,28 ampere. Temos o I5, não é? O I5 é este aqui. Também 0,28 ampere. Temos o I6, 0,55 ampere também. Temos o I7. Temos o I7? Não, né? Não temos nenhum I7. Certo? Então, praticamente é isso aí. Agora, neste momento, nós podemos avançar para o cálculo, não é, das potências. Vamos calcular aqui. Vamos eliminar aqui. Já percebeu no início que a potência consumida é verificada aqui, né? A potência, nesse caso, não é? Fornecida, melhor dizer, será igual a E vezes o I. Onde o E é igual a 10 vezes, não é? O E. O E, nesse momento aqui, então, este aqui, que é o nosso I total, que seria 2,54. Vamos calcular aqui, então. O I total é 2,54, porque é a corrente que passa neste ponto aqui, que é total. Agora, aqui ficamos com 25,4, não é? Watts. Agora, vamos calcular, não é? A potência, nesse caso, consumida, que será igual a R1 vezes o I1 ao quadrado, mais o R2 vezes o I2 ao quadrado, mais o R3 vezes o I3 ao quadrado, mais o R4 vezes o I4 ao quadrado, mais R5 vezes o I5 ao quadrado, mais o R6 vezes o I6 ao quadrado. Neste momento, ficamos com o que aqui então? Vamos substituir os valores no lugar, não é? Os dados no lugar. Ficamos com 5 vezes o I1, é só pegar aqui, o 2 ao quadrado, mais 5, não é? Que é I2 vezes o 0,18 ao quadrado, mais o 3, que é 10, vezes o 0,37, não é? Ao quadrado, que é este aqui, mais, não é? Mais o 4, que é 10, vezes o I4, 0,28 ao quadrado, mais o 5, que é 10, vezes o I5, 0,28 ao quadrado, mais o 10 vezes o 0,55, né? Ao quadrado. Agora, vamos fazer a somatória para qual a potência, nesse caso, consumida. Veja só. Então, o somatório, né, de potência, nesse caso, consumida, será igual. Vamos fazer as operações, né? Vamos a passo a passo. 5 vezes 0,2, né, ao quadrado, mais o 5 vezes 0,18 ao quadrado, mais o 10 vezes 0,37 ao quadrado, mais 10 vezes 0,28 ao quadrado, mais 10 vezes 0,28 ao quadrado, mais o 10 vezes 0,55 ao quadrado. Que me dá, está me dar aqui 26,12. 26,12. Alguma coisa aqui deve estar mal, né? Verifiquemos aí. Pessoal, então, essa pequena diferença aqui, na verdade, tem um probleminha aqui. É o seguinte, até verificar agora. É assim, esta parte aqui, não é? Quando você calcula, por exemplo, o I2, as correntes I2 e R3 estão invertidas. Eu não sei em que momento que eu inverti essas correntes, não é? Essas correntes aqui. Porque quando eu calculo aqui, então, o I2 usando essa fórmula, não é, que é divisor de corrente, que seria a corrente que entra neste ponto,
nessa extremidade aqui, que é igual a 0,55 vezes 10, que é a resistência oposta, que é igual a 10, não é? Que divide por essa soma aqui, me encontro aqui 0,37, não é? 0,37 por aí. Então, esta parte aqui tem que ser 0,37, enquanto que aqui 0,18 aqui 0,18 ao quadrado. Então, fazendo essa operação, você encontra aí, na verdade, o 25, não é? O 25,5 watts. Assim nós verificamos o equilíbrio das potências. Temos esta parte sendo igual a esta parte. É dessa forma como nós podemos calcular aí, então, as correntes e verificar o equilíbrio das potências. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, não é? Fizemos ali o equilíbrio das potências e bateu certinho, não é? Então, as outras aulas você encontra onde? Na plataforma juliomamadi.com. Eu te vejo no próximo conteúdo. Até lá!